Então, queridos, hoje nós vamos estudar qual é o tema? A volta de Jesus. Tanto é que os louvores que foram entoados aqui foi preparando já os nossos corações para receber essa mensagem aí sobre a volta de Jesus. Semana passada, sábado passado e sábado, domingo, qual foi o tema passado? Quem estava aqui? O milênio. A gente pode dar uma recapituladozinha e a gente prossegue sobre a questão da volta de Jesus. Então nós vamos orar, assim como nós estamos, vamos tomar nossas frontes. Primeiro vamos abrir nossas Bíblias, tá? Melhor. O livro de João, capítulo 14. João capítulo 14, abra a sua Bíblia aí para confirmar. É assim que a gente vai criando raízes. É assim que essa igreja vai se tornando cada vez mais forte. Porque uma igreja que não abre a Bíblia é fraca. É mais fraca do que o caldo de peteca. Se você cozinhar peteca, vai ter nenhuma proteína. Então, o livro de João, capítulo 14, e nós vamos fazer uma breve oração. Já achamos? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui, Senhor, nós estamos agradecidos por tuas bênçãos e misericórdia. A sua palavra já se encontra aberta, Senhor. Então pedimos a Senhor que de igual modo o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para aprender mais e mais da tua palavra. Amém. Não só aprender, mas também praticar. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Deus, Senhor. Então, você também que nos acompanha através do canal Benison Kleber, seja agraciado com essa mensagem sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora falando com os que estão aqui. Semana passada, no domingo passado, nós estudamos sobre o milênio. Nós vimos que Jesus ele vai voltar. Quando Jesus vier, começa a se contar os 1000 anos. Jesus ele fica nas nuvens dos céus e aí ele envia os anjos para retirar o povo dele aqui da terra. Os que estavam dormindo no pó acordam, os salvos. Os que estavam vivos são transformados no momento do abrir e fechar de olhos. Tá? 1 Coríntios capítulo 15, o verso do 51 ao 53 nos relata isso. Os dois grupos, o que dormia, que estava salvo, acorda, é um grupo. Vou usar aqui dois grupos, mas que formam um só. Os salvos vivos, que são transformados, reúnem-se num só grupo e seremos, a Bíblia diz que arrebatados, e encontram o Senhor nos ares. Os ímpios continuam no pó da terra por quanto tempo? 1000 anos, de acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os ímpios que estavam vivos por ocasião da vida de Cristo, o que acontece com eles? A Bíblia diz que a terra vai ficar escura, sem forma, vazia, a terra fecha e vira um deserto. Então, tem como ter vida aqui na terra? Então vai ficar total escuridão, sem vidas aqui na terra. Quem vai ficar aqui na terra? Satanás por 1000 anos. Esse período de 1000 anos é o mesmo, é um só período. Os salvos no céu, os ímpios no pó, e Satanás e os anjos rodeando a terra, procurando quem atente e não tem. Quando terminam os 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão. Por que ele vai ser solto da prisão? A resposta está em Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Os que estavam no pó, eles iam passar quanto tempo? 1000 anos no pó. Então é sinal que já terminou o milênio, os 1000 anos, eles acordam. Tanto os que estavam vivos por ocasião da vida de Cristo que morreram, eles vão passar 1000 anos também no pó. E aí acorda para a peleja final. E eles vão, a cidade santa ela desce,
no Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias, capítulo 14, verso 4. Isso aqui nós estamos só recapitulando, tá? Se abre o monte ao meio, a cidade santa desce ali, Satanás vai juntar todo o povo da terra, que a Bíblia apresenta que é como a areia do mar. Esse é o joio, o trigo já está lá, Jesus já tirou o trigo, já está na cidade santa. E aí o que acontece? Satanás reúne todo o povo como a areia do mar para tomar a cidade santa. E aí a Bíblia diz que desce o fogo do céu e consome todos. É isso que acontece. Está bem esclarecido na mente? Amém. Tá. Se vocês precisarem depois dos textos, eu dou os textos tudo para vocês. Tá? Agora, aí nós vamos ver agora como é que é a volta de Jesus, que nós já falamos que Jesus ele vem e ele tira a igreja, né? E aí, vai ser visível ou vai ser invisível? Visível. Hã? Visível. Visível, ok. Não tem um arrebatamento secreto, não? Não. Espera aí. Mas a Bíblia diz que está dois no campo, um é tomado e o outro fica. E aí, é secreto ou não é? A Bíblia diz também que Jesus vai vir como um ladrão de noite. É secreto ou não é? Confunde a mente da gente, né? Você também aí do canal está confundindo a sua mente, não tá? Mas não se preocupe que nós vamos esclarecer tudo isso através das Escrituras. Então, João capítulo 14, verso de 1 a 3. Jesus ele fez uma promessa. Ele diz assim: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Jesus ele fez uma promessa: eu vou preparar lugar. E ele foi? Foi ou não foi? Ele foi preparar lugar. Então, aí já a promessa já começou a se cumprir. Ele disse: quando eu for e preparar lugar, eu volto e recebo vocês. Jesus já voltou? Mas tem pessoas aí que dizem que Jesus já voltou. Pelos olhos espirituais, Jesus já voltou. Queridos, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Essas pessoas estão lá no céu? Pedro, Paulo, João, Maria, eles estão lá no céu? Tem uma teoria aí que diz que Maria foi levada. Teoria, tá? A Bíblia aqui apresenta onde está Maria, aonde está Pedro, onde estão eles? O livro de Gênesis, o capítulo 2, o verso 7, diz que o homem veio do pó e do pó ele retorna. O livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a condenação eterna. Ou seja, todos de Adão até aqui, com exceção de Enoque, Moisés, Elias e uma multidão que a Bíblia não apresenta nomes, então não posso citar se foi Abraão, não posso citar Abraão, Isaac, Jacó, não posso citar não. Eles podem estar naquela multidão quando Jesus morreu na cruz, e teve uma multidão ressuscitada, só que a Bíblia não deixou nome. Com exceção deles, todos se encontram no pó. Então Maria estava viva naquela época, ela está no pó. Pedro estava vivo naquela época, ele também está no pó. Jesus disse: eu só vou receber vocês quando eu voltar. E Jesus não voltou ainda. Tá? Então, quando Jesus foi subindo aos céus, os discípulos ficaram preocupados. E eles ficaram olhando, lógico que eu também ficaria. Quem não ficaria? Jesus foi arrebatado do meio deles, açoitado, levado para a cruz, crucificado, tiraram o mestre deles. As ovelhas ficaram dispersas, entre aspas. As que já tinham recebido a mensagem, que creram que elas tinham um destino, um rumo, e os outros tinham ficado dispersos.
E aí quando Jesus voltou para eles, e agora Jesus disse que ia, e ele foi, e o pessoal, os discípulos ficaram preocupados e ficaram olhando Jesus subindo. Jesus mandou uma mensagem através de anjos. O livro de Atos dos Apóstolos, Atos é depois de João, tá? O livro de Atos, capítulo 1, o verso 10 e 11. Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Busque aí na sua Bíblia, para que você crie raiz. E se você já tem muito tempo de igreja, achando que a raiz já está grande demais, a raiz pode estar pulpa, pode estar podre. E o mesmo vento que derruba a árvore que não tem raiz, derruba a árvore que tem a raiz grande, que não aguenta o peso mais que já está podre. Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Nos diz: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que o viste subir. Qual foi o modo que Jesus subiu? Audível, visível e palpável. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria. Maria foi tocar nele, ele falou: não me toques, que eu ainda não subi para o meu Pai. Depois que ele subiu para o Pai, que ele voltou, ele mandou logo Maria: Maria, vai lá e avisa o pessoal que eu já ressuscitei. Tomé não acreditou. Quando Jesus apareceu no meio deles, Tomé tinha dito: eu só acredito se eu ver. Aí Jesus falou para ele: olha, toca, Tomé, não é necessário só tu ver, pode tocar. E aí foi o que Tomé falou: meu Senhor, meu Deus, Deus meu, né? Porque ele viu que ele estava sendo incrédulo demais. E Jesus então estava visível, audível, que eles estavam ouvindo Jesus, e estava palpável. E Jesus também comeu com eles. E aí depois Jesus estava passando instruções e ele começou a subir. E aí a Bíblia diz que do mesmo modo, os anjos chegaram e falaram: do mesmo modo que ele subiu, ele vem. O livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me segurem, tá? Você no canal aí, não tem como você me segurar, mas o pessoal aqui vão me segurando aí com vocês, tá? Se eu estiver muito rápido. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Você que está nos assistindo pelo canal, você pode depois pausar o vídeo, copia o texto e vai prosseguindo. Cada texto pausa e vai fazendo as suas anotações. O verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, ele vem nas nuvens dos céus, todo olho verá. Até os que traspassaram ele. Quem foi que traspassou Jesus? Ali tinha Pilatos, aqueles que crucificam, eles também traspassaram Jesus. Aqueles vão acordar também, por ocasião da vinda de Cristo, quando ele vier buscar a igreja, eles acordam, veem Jesus nas nuvens dos céus e eles morrem de novo. E após 1000 anos eles também acordam juntos e morrem de novo. Eles vão acordar só para ver, porque Jesus disse: olha, eu digo que vocês vão ver o Filho do Homem vindo quando eu vier. Eu sou o Filho do Homem, nas palavras. Vocês vão acordar e vão ver, mas vocês não vão subir. Amém. Eu diria misericórdia. Misericórdia para eles. Amém que Jesus vem. Misericórdia para eles que traspassaram Jesus, porque eles não vão herdar o reino dos céus. Os acontecimentos
da volta de Jesus, quais são? O livro de Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Eu vou ver para parar dentro do tempo, tá? Eu não gosto de ultrapassar limites. Ainda que eu leia bastante texto, mas eu gosto de parar no limite. Porque eu sei que todos nós temos atividades a fazer em casa. Quem mora sozinho vai fazer uma comida, vai lavar uma roupa, não sei. Então eu gosto de parar no tempo. Certo? Tá? O capítulo 24, começando do verso 3. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Todo mundo encontrou? Amém. Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhes pediram: diz-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já advertiu aqui sobre falsos profetas. Alguém também vai imitar a volta de Jesus. Quem é esse? O adversário, Satanás. Tanto é que Jesus disse assim: olha, se alguém disser que ele está lá na praça, que eu estou lá na praça, não vá. É porque Satanás ele vai imitar a volta de Jesus e vai ser num local, não vai ser mundial. Então, se, digamos assim, lá na praça, aqui na praça, o pessoal dizendo: não, chega aqui, olha, Jesus está voltando, está lá na praça, pode ficar despreocupado, que não é Jesus, porque nós vamos ver aqui os acontecimentos da volta de Jesus, tudo da volta de Jesus. Amém, Jesus. E se você estiver no local e ver, qual é os sinais que você vai, quais as características lá nesse ser que está voltando, que você vai saber que não é Jesus? Qual é? Você sabe? Você pode citar para mim? Quem está dizendo que sabe? Porque quando ele vier, vem um monte de anjos. Sim. Vai descer para levar o povo. Satanás não vai fazer isso. Mas ele tem os anjos. E não vai pisar nas nuvens. Mas Satanás também não pode ficar nas nuvens. Então, como saber se é Jesus ou se não? Ele vai imitar. Você pega uma nota de R$50, a verdadeira, e pega uma nota falsa. Na correria, se você trabalhar com público, eu já trabalhei em posto de combustível, eu peguei uma nota de R$50 falsa. Na correria a gente não sabe qual é o certo, qual é o errado, qual é o verdadeiro, qual é o falso. Na correria. Depois eu vim avisar. Então, aí você, na nota você vai ter que ver os detalhes, não é isso? A espessura, se ela está áspera, ela mais áspera é a marca d'água. Coloca na água para ela se atrapalhar. Isso, coloca, dá uma esfregada com sabão. E esse esfregada com sabão aqui, gente, é que nós estamos brincando aqui um pouco, tá? Não, você tem que ver os detalhes para saber se é falso ou se é verdadeiro. Então, quando Satanás estiver imitando, vai ser autêntico também, que a gente vai confundir muitos. A Bíblia diz que vai confundir, se possível, os eleitos. Quando Jesus apareceu para Tomé, o que foi que Tomé falou? Que Jesus falou para Tomé? Toca. Aonde? Nas chagas. Jesus, quando ele vem de braços abertos, e você vai ver de longe a chaga na mão dele. É uma marca que nunca vai sair de Jesus. As marcas do sofrimento, dos pregos nas mãos. Porque lá no céu, quando a gente estiver lá no céu com Jesus, quem é que vai querer voltar para cá? Toda vez que a gente olhar para Jesus, a gente vai ver um lembrete. Aqueles pregos nas mãos ali, aquela marca foi por nós. E a gente não vai querer mais voltar para cá. Para esse mundo, para essa vida, eu estou falando voltar para cá nessa vida de pecado. Está entendido? Ok, então isso, você vê algo servindo, imitando a volta de Jesus, esse ser não tem as marcas.
Quem tem as marcas é o Cordeiro, é Jesus Cristo, tá? Então, aqui no verso 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Haverá fomes. Estamos vendo? Há muito tempo, né? Terremotos, maremotos, pestes. Essa varíola do macaco aí é mpox, né? Isso é uma peste. E eu creio que ela vira uma pandemia também. No mundo ainda não tinha havido pandemia. Não. Epidemia sim, mas pandemia não. Aí veio esse vírus que tornou-se uma pandemia universal. E veio para nos mostrar uma coisa. Jesus tolerou que viesse para nos mostrar uma coisa. Eu me via na mente assim, ó. Peraí, nasce gente, morre, vai nascendo gente, vai morrendo gente, vai nascendo gente, morrendo gente. Como é que nós vamos pregar esse evangelho para essas pessoas? O vírus veio, Jesus tolerou que o vírus viesse para que nós tivéssemos uma lição. Essa mensagem que você está recebendo agora, se você fizer isso que eu vou falar, quando você ia no supermercado, as pessoas que estavam em casa, elas não receberam vírus em casa ali, né? Agora, elas estavam em casa, estavam fechadas ali, mas você ia lá, você pegava numa sacola onde alguém pegou, que estava infectado do vírus. Quando você chegava em casa, você levava o vírus ali porque você pegou no material que alguém pegou. E as pessoas que estavam em casa todas eram contaminadas. Olha o que o vírus veio nos ensinar. O Jesus tolerou que aquele vírus viesse para nos ensinar isso. Essa mensagem que você está recebendo aqui, quando você chegar em casa, você conta para os de casa, você conta para o vizinho, você vai contando. Vai ou não vai impactar todo mundo? Se todo mundo fizer assim. Amém. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque nós não fizemos assim ainda. Nós guardamos para a gente, com a gente, às vezes tem vergonha de falar. É por isso que Jesus disse assim: aquele que tiver vergonha de mim, eu vou me vergonhar diante do Pai. Eu também vou confessar, não vou apresentar ele para o Pai. Pai, daqui esse aqui é meu filho. Ele não vai apresentar. Então, queridos, aqui a Bíblia fala sobre o vírus, sobre pandemia, epidemias, pandemias, pestes, né? E reino contra reino, nação contra nação, tudo isso nós estamos vendo aí, reinos contra reinos, nas nações aí brigando. E ele diz: porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso é o princípio das dores? Tem certeza? Absoluta? É o princípio das dores isso que está acontecendo aí? Eu acho que não, porque esse princípio já vem há muito tempo, irmão. Matou a charada dele, mano. Nota 10 para a senhora. Só não vou mandar um pix, mas é nota 10 para a senhora. É isso mesmo que a irmã está falando. A Bíblia compara a volta de Jesus como uma mulher com dores de parto. Vocês que já tiveram filho, vocês sabem. A tendência vai só aumentar, não é isso? Se parar por ali, algo aconteceu, algo está errado. E as dores vão aumentando, até nasceu o menino. Nasceu o menino, acabou as dores, não é isso? E a volta de Jesus também é assim. Vai aumentando os sinais que ele está dizendo, o que ele disse, que ele falou, vai aumentando, e aí depois Jesus volta aí, cessa tudo. É isso que está acontecendo. Então não é mais um princípio das dores, nós já estamos no final das dores. Até Jesus falou para Daniel, só para você ter uma ideia, como a Bíblia ela cada vez mais nos fortalece mais as ideias. Jesus falou para Daniel ficou preocupado, querendo saber o significado do que ele estava recebendo, das revelações que ele estava recebendo. Foi falado para Daniel assim: não é por teu tempo,
é para o tempo do fim. E hoje nós já sabemos. Aquilo que Daniel não entendeu, nós entendemos hoje. Então nós estamos no tempo do fim. Ok. Vai ter sinal também, ó, não é só aqui na terra. Vai ter sinal no céu. O livro de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Começando do verso 25. Do 25 ao 27. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Quando nós terminarmos esse estudo aqui, essa série de estudo, vocês vão ver como vocês estão bem mais fera na Bíblia. Porque isso nos ajuda. A nossa mente vai, né, cada vez mais sendo aberta e direcionada para a palavra através do Espírito Santo. O verso 25 diz, ó, haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A Bíblia diz que vai haver sinal no sol, na lua, nas estrelas. As estrelas vão cair no firmamento. E aí, depois de todos esses sinais, o mar também ele vai aumentar as ondas. Quem já assistiu aquele tsunami que teve lá no Japão pela internet? Minha irmã, seja bem-vinda. Que Deus continue lhe abençoando. Não sei seu nome, mas Jesus sabe. Então seja bem-vindo. Quem já assistiu? Você já assistiu, não já, irmão? Toca a sirene, a água vem invadindo, vem inundando a cidade. Eu achei muito corajoso aquela pessoa que gravou. Aí toca a sirene de novo, mais água inundando a cidade. Aí os carros já vão sendo empilhados, as casas sendo cobertas, navios que estavam ali sendo jogados para o fundo do mar. Aquilo ali é só um saborzinho, olha, vou colocar entre aspas. É um pequeno sabor do que está por vir. Quando Jesus vier, a terra vai tremer, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, as estrelas caem no firmamento, as águas vão inundando a terra. Vai ser isso que vai acontecer. O povo de Deus vai passar pela tribulação ou não vai? Quem acha que o povo de Deus passa pela grande tribulação? Levante sua mão. 1 levantou, 2 levantando, 3 levantando, o povo 4 levantando. Quem acha que o povo de Deus não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatado antes? Ok. E quem não acha nada? Queridos, agora nós vamos ver se o povo de Deus passa ou não passa pela grande tribulação. O livro de Mateus, capítulo 24, o verso 29. Você do canal, talvez você já tenha ouvido até aquele louvor, quem está aqui também, é um louvor que diz assim, ó: aonde está aquele povo barulhento? Aonde está aquele não se vê, meu irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. As pessoas começam logo assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Aí diz que a mídia vai ficar procurando aquele povo. Esse louvor, ele é muito bonito, ele é muito tocante, porém não tem embasamento bíblico. Tá? Se você que fez esse louvor, vamos examinar as escrituras. Examine as escrituras comigo, como nós estamos examinando, que aí você vai ver que você criou algo que a Bíblia não revela. Tá? Então, o livro de Mateus, capítulo 24, o verso 29, esse texto aqui derruba o louvor que você fez. Mateus. A teoria de louvor que
você tirou para fazer o louvor. Mateus capítulo 24, começando do verso 29. Amém? Diz assim, ó. Logo em seguida, o quê? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, agora o que vai acontecer? O sol escurece, a luz da sua claridade, as estrelas caem do firmamento. Então aparecerá, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Segure até aqui. Observe os acontecimentos. O povo de Deus sendo perseguido. A Bíblia está dizendo que logo depois da tribulação, não é antes. O povo de Deus vai estar aqui. É por isso que o Satanás ele vai estar lutando para o reino dele ser feito aqui na terra. Ele vai lutar na última cartada dele. Ele vai estar lutando contra os dele? Não tem noção, não tem sentido isso. Se já é dele, ele vai lutar. Jesus disse que o reino não pode subsistir, está dividido. Então Satanás com os dele, o povo de Deus fugindo, que até aquele louvor foge veloz para os montes, né? O povo de Deus fugindo e o povo de Satanás aqui atrás, ó, no encalço dele. Quando chegar, digamos, na rua sem saída, o beco sem saída, e tem saída, mas eu estou usando aqui, o beco sem saída. Igualmente o que aconteceu com o povo quando saíram do Egito, eles iam quando chegaram Mar Vermelho. De um lado, montanhas, do outro, montanha. Atrás deles, Faraó com o exército. Então, que saída eles tinham? Aparentemente não tinha saída nenhuma, né? O que foi que Jesus fez? Abriu o mar. A mesma coisa vai acontecer agora no final de tudo. O povo de Deus fugindo, o povo de Satanás atrás, eles empurraram o povo de Deus, porque eles são muito numerosos, como a areia do mar. Eles encurralaram. E agora, vamos para onde? Aí vai acontecer uma coisa: o sol escurece, a lua não vai dar sua claridade, porque ficou tudo escuro, a lua não clareia. As estrelas começam a cair do firmamento, os poderes dos céus vão estremecer tudo. E o povo de Deus, quando perceberem isso, quando ver isso, já sabe, é Jesus que está voltando. Aí Jesus vem e a gente vai ver aquele brilho. Nós que nos preparamos, estou dizendo nós porque eu estou no meio, em nome de Jesus. E você também vai estar no meio, sim. Nós vamos olhar e vamos dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. E a gente vai cantar um louvor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. É isso que nós vamos cantar. E os outros, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles. Ele vai dizer: nos escondam da face do Cordeiro, porque o brilho de Jesus, quando vier, vai ser muito forte. Aquele que está preparado, que já andava na luz, vai poder ver a face de Jesus. Olha, assim, ó, como nós estamos olhando para essa lâmpada. E os outros não vão conseguir, vão pedir para que os montes caiam por sobre eles. Então, aí quando Jesus vier, olha o que ele vai fazer. Ele fica nas nuvens dos céus. A igreja estava assim aqui na terra, passando pela tribulação. Agora o verso 31 do capítulo 24. Aí ele envia, a Bíblia diz: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos, aquele povo que estava fugindo, reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus, e aí serão levados. O povo de Deus passa ou não passa pela tribulação? Passa. A Bíblia diz que logo depois da tribulação, e é a grande, é a última. É isso que vai acontecer. Ok, mas agora nós vamos ver que as pessoas dizem: ah, não, mas está dois no campo, um é tomado e o outro fica. Isso é invisível. Isso é um arrebatamento secreto. Vamos lá, o livro de Lucas. Já estamos a fazer o fechamento, tá? A gente vai ultrapassar só porque do limite aqui da gente, mas vai valer a pena. O livro de Lucas.
Lucas, o capítulo 17. Lucas, o capítulo 17, o versículo 34 ao 36. O subtítulo é A Vinda do Reino de Deus. O verso, começando aqui no verso 34, diz assim, ó: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado no outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado no outro. Aí os irmãos já batem o martelo. Está vendo? É secreto. Não é assim? Como entender os textos? Por ocasião da vinda de Cristo. Se está o casal na cama, a mulher se preparou, o marido não, quem vai subir? A mulher. Se o marido está preparado, quem vai subir? O marido, e a sua esposa não se preparou. E por que Jesus disse assim, ó, os 2 vão subir? Ele só queria fazer a comparação, porque se um preparou, o outro não, quem só quem está preparado. Está 2 trabalhando no campo, por ocasião da vinda de Cristo. Se um se preparou e o outro não, quem vai subir que está preparado? Foi isso que Jesus falou. Agora o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Já estamos para fazer o fechamento, que o nosso tempo já estamos chegando no limite, eu não gosto de ultrapassar. 1 Tessalonicenses, já estamos fazendo o fechamento, mais 2 textozinhos a gente fecha. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 2. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Eu vou ler só o verso 3, só para dar mais uma ênfasezinha aqui para a gente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que eles sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de partos. Aqui está para dar luz e de nenhum modo escaparão. Aqui fala sobre as dores de parto, que vem aumentando as dores até nascer a criança. Só que aqui no verso 2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí os irmãos dizem assim: está vendo? É secreto. Não já bateram o martelo assim? Não já foi afirmado para vocês? Só que eles esqueceram de um texto mais. O 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 10. Tem algo que complementa mais o verso 2 de 1 Tessalonicenses 5. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 10. Diz assim, ó: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Se eu ficar só por aqui, vai ficar igualmente com outra, não vai? Mas olha o que vai acontecer mais: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Dando continuidade, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão atrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ó, o céu vai passar com estrepitoso estrondo por ocasião da vinda de Cristo. Ele vem como ladrão de noite, mas olha o acontecimento: o céu vai passar com estrondo. Se um trovãozinho mete medo na gente, imagine um estrondo para passar os céus. Se alguém tiver com o ouvido cheio de cera, eu acho que vai desentupir, a não ser que seja concreto que ele tenha no ouvido. E se tiver o concreto no ouvido, a Bíblia diz que a terra vai arder em brasa. Aí ele tem que estar bem dormente agora para não sentir. Porque os acontecimentos são esses: vem como ladrão de noite. E agora? Por que vem como ladrão de noite? Sabe por quê? Olha a resposta. Na Bíblia tem data da volta de Jesus? Não tem data. O ladrão, quando vai entrar na casa, ele também não deixa data marcada. Mas quando percebe, ele já está lá. Não é isso? Está dentro de casa? Então é isso. Então Jesus, ele vai vir nas nuvens dos céus, todo mundo verá,
O céu vai escurecer, a lua vai dar sua claridade, as estrelas caem do firmamento por ocasião da vida de Cristo Jesus, tira o povo dele. E o povo passou sim pela grande tribulação. Eu não sei qual lado que você vai querer estar. Se vai ser do lado que vai ouvir da boca de Jesus, bem-vindo, bendito de meu Pai. Ou se você vai ouvir da boca de Jesus, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para olhar dos seus anjos. O passaporte já foi comprado. Joga no lixo para você, depois você vai ouvir da boca de Jesus. Estou falando para a nossa igreja e estou falando também para a igreja que está nos ouvindo através do canal Penisson Kleber. Eu vou cantar agora um louvor, Vencendo Vem Jesus. Se você quer cantar isso naquele grande dia, cante comigo, cante com todos os seus pulmões. Os dois. Se tiver um, mas usa um, mas todo cheio. Vou pegar agora meu violão. Então, queridos, vocês viram como foi bonito? Só uma pequena parcela do povo de Deus cantando, vencendo, vem Jesus. Agora imagine, quando Jesus vier, todos nós juntos cantando, vencendo, vem Jesus. E não é só a gente, os anjos também. Todo mundo cantando, dando glórias a Deus. Eu não sei se você está conformado com as coisas desse mundo. Eu não estou conformado. É por isso que todo dia, tem algumas exceções, mas eu vou usar todos os dias. Eu saio para levar o Evangelho. Eu vou para a praça, eu vou levar esse Evangelho. Eu quero ver Jesus voltando. Amém. E na minha geração, se eu chegar a dormir antes disso, não esmoreça. Leve esse Evangelho. Eu tive um sonho. Eu sei que eu não sou maluco, mas eu tive um sonho. E nesse sonho, alguém falava para mim assim: tu vai achar regozijo para a tua alma, para o teu ser, por cada vez que tu falar de Jesus. Amém, Jesus. Irmãos, quando eu acordei com um sabor doce na boca e eu vou falar de Jesus. Amém. E eu fiquei, eu não sou um maluco. O Espírito Santo faz isso com a gente. Amém, Jesus. Queridos, tantos que estão aqui quantos que estão nos assistindo, se preparem. Jesus ele está voltando. Não vamos brincar de ser cristão. Deixemos o pecado de lado. Buscamos a Jesus em espírito e em verdade. Amém, Senhor. O próximo tema vai ser sobre a lei de Deus. Amém, Senhor. Convide seu amigo, traga um amigo, vamos ouvir sobre a palavra. Se você quer ver um amigo, um irmão, um pai, a mãe, convide ele, traga ele. E você que está aí no canal, convide mais pessoas para assistir também com você, que vai salvar o seu ente querido. Essa mensagem que salva, que transforma, que tira de nós o nosso ego. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor que habita no mais altos céus e habita também entre os homens. Senhor, tudo Tu já deixou revelado nas Escrituras, e muito em breve o Senhor volta só para buscar os salvos. E na Tua palavra está escrito que quando tirar os salvos, tirar o trigo, o joio só presta para ser queimado. Tem pessoas aí pregando o contrário, que seja anátema. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos os remanescentes, o seu remanescente, que prega as verdades bíblicas. Amém, Senhor. Quem quiser refutar, que refute, mas tem um argumento, porque nós temos Bíblia. Amém, Senhor. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, perdoa nossos pecados. Dá-nos uma noite maravilhosa na Sua presença, e muito obrigado, pois sabemos que nós tivemos um encontro com o Senhor. Amém, Senhor. Nesse local santo. Nos ajuda em nome e por amor do nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, queridos. Tenhamos todos uma noite maravilhosa. Você aí do canal, muito obrigado também por nos assistir. E domingo
Tem mais, eu creio que o nosso irmão ele vai transmitir para você também, tá? Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite. Amém, né? Que mensagem maravilhosa, né? Amém. Que Deus esteja sempre usando o nosso irmão, esteja sempre abençoando, irmão de barco. Obrigado, irmão, pela mensagem, viu? A gente tem um recado aqui, um recadinho para os irmãos. Que sábado que vem, né, a gente vai ler vai ser lida a ata aqui na igreja, né, que os irmãos não faltam. E para os irmãos ficarem, né, daqui a pouquinho.